Samsung Galaxy A06 5G. Será que vale a pena nesse começo de 2026? Bom, tem uma demanda por vídeos de modelos mais acessíveis, porque todo produtor de conteúdo fala apenas dos modelos mais completos, dos top de linha, premium, dobráveis, mas a gente tem que atender a galera de baixa renda. A gente tem que atender o povão, a gente precisa atender aquela pessoa que ganha R$ 1.500 por mês, não tem tanta grana para gastar assim, e que no máximo R$ 100 de parcela cabe no orçamento para poder comprar um smartphone que atenda ao mínimo de suas necessidades. Acontece o seguinte, eu gravei um vídeo recentemente falando que o Galaxy A07 5G foi anunciado lá fora e ele deve chegar ao Brasil a qualquer momento. Porém, é um modelo que quanto mais tarde chegar, mais ele pode sofrer dos impactos da crise de memórias que nós bem sabemos que está acontecendo por conta de toda a utilização de inteligência artificial no mundo e todas as memórias foram destinadas para as plataformas de IA, inclusive aquelas memórias que iriam para os nossos smartphones, computadores, tablets, notebooks e derivados. Dito tudo isso, o Galaxy A06 5G ele é uma interessante evolução do Galaxy A05 e até mesmo do Galaxy A06, ambos na versão 4G. Na época que esse smartphone foi lançado, o 06 5G, eu disse que a Samsung tinha corrigido uma grande cagada que ela fez, tanto no Galaxy A06 quanto no Galaxy A05. Porque, para quem não sabe, a Samsung foi tão safada nos modelos 4G que um é clone do outro com outra carcaça. Eu vou simplificar. O Galaxy A05 é o Galaxy A06 com uma carcaça antiga. São as mesmas especificações técnicas, o mesmo hardware com limitações até mesmo por causa da presença de um modem de quarta geração. E aí a Samsung não quis investir a mais nesse dispositivo, sabendo também que ia lançar um modelo 5G que é mais completo, com maiores possibilidades e, obviamente, um pouco mais caro. E tem um detalhe importante que a gente tem que observar agora que a gente está falando sobre o Galaxy A06 5G. Apesar de ter passado um ano do lançamento dele, esse é um dos dispositivos de entrada da Samsung que fazem parte da nova era de política de atualizações da empresa, onde até mesmo os smartphones de entrada recebem vários anos de atualizações do Android. Então, para quem pensa em comprar em médio e longo prazo, de repente vale a pena. É claro que você tem que levar em consideração que o Android evolui o tempo todo, que os aplicativos ficam cada vez maiores e mais exigentes e que você vai ter que dar um jeito de fazer esse smartphone funcionar bem ao longo de 5 anos. Mas isso não é tanta responsabilidade sua. É mais responsabilidade da Samsung, dos desenvolvedores de software e até mesmo do Google em fazer tudo funcionar dentro de uma plataforma que precisa ser otimizada, mas levando em consideração todo o leque de possibilidades de dispositivos e arquiteturas e especificações técnicas que todo mundo sabe disso. A própria fragmentação do Android se pauta nessa dificuldade de entregar uma única plataforma e um único sistema para diferentes dispositivos com diferentes características. O Galaxy A06 5G tem coisas muito interessantes que vão além da conectividade 5G. Por exemplo, processador MediaTek Dimensity 6300. Ele pode não ser um processador top de linha, mas ele flerta com linha média de entrada e isso vai garantir que não só você tenha uma autonomia de bateria satisfatória o suficiente também para gerenciar a conectividade com 5G, mas também para suas jornadas diárias dentro das outras atividades que você vai fazer com o smartphone. Vai ser muito difícil você ficar sem bateria com esse telefone, mesmo utilizando a tecnologia de 2026. Lembrando que ele foi lançado oficialmente no começo do ano passado. Ele só agora vai ser substituído pelo Galaxy A07 5G. Outro ponto que você tem que prestar atenção antes de comprar o dispositivo é que, infelizmente, ele conta com apenas 4 GB de RAM e eu mantenho o meu mantra do
4 GB de RAM eu não desejo nem para o meu inimigo. De verdade. Nem para a pessoa que eu mais odeio no mundo eu desejo essa quantidade de memória. Pelos motivos que eu já mencionei. O Android está cada vez mais exigente. A cada versão, por mais que o Google otimize, até a Samsung faça um trabalho excelente com a One UI para deixar esse Android mais fluido e mais funcional nos seus dispositivos, existe a exigência do próprio Android, os aplicativos ficam cada vez melhores, então, lá na frente, 4 GB de RAM pode ser insuficiente. Por outro lado, se esse smartphone funcionar bem para você durante 3 ou 4 anos, ele já se pagou de longe e aí você pode pensar na compra de outro dispositivo para chamar de seu, quem sabe considerar um modelo que conte com um pouco mais de memória, ou até mesmo, veja bem engraçado, né? Tem um amigo psicólogo meu que fala que quando começa com veja bem é porque o cara quer enrolar. Você pode utilizar esse momento para comprar o Galaxy A06 5G, até mesmo para tentar driblar a tal crise das memórias, porque você vai ficar com esse telefone pelo menos 3 anos e há quem diga, dentro dos analistas de tecnologia, que a crise vai durar até 2027, pelo menos, e que os preços das memórias e, por consequência, dos dispositivos só vão começar a cair a partir de 2028. Então, é uma forma interessante para você, pelo menos, ter um dispositivo minimamente funcional, mas que você pagou bem menos do que você pagaria se, de repente, viesse uma nova leva de telefones ou com os dispositivos já devidamente atualizados, como é o caso do A07 5G. Outro detalhe que você deve prestar atenção é que ele já conta com 128 GB de armazenamento. Modelos de entrada, num passado não muito distante, insistiam nos 64 GB, o que é algo nefasto e temerável para qualquer marca. Espero que em 2026 a Motorola não me apronte algo desse sentido, mas tem que prestar atenção também, porque a gente está consumindo mais conteúdo, estamos armazenando mais arquivos no dispositivo, fotos, vídeos, música. Tem gente que voltou a fazer download de música, já que a era do streaming está um tanto quanto salgada e pagar o Spotify é algo pesado. Então, vale a pena ficar de olho nesse espaço de armazenamento, também na questão da fluidez do Android, porque qualquer versão do Android vai pedir esse espaço livre para as tarefas, as atividades, os aplicativos, enfim. Esse smartphone é encontrado hoje na casa dos R$700, o Galaxy A06 5G com 128 GB de armazenamento. A gente sabe que o Galaxy A07 5G está chegando, mas ele com certeza, ele vai chegar num preço, ainda mais no lançamento, acima dos R$1.000. Com certeza. Principalmente se a Samsung lançar um modelo com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Será uma vitória se esse dispositivo, considerando toda a crise de memórias que está estabelecida, chegar no Brasil na casa dos R$1.000. E ainda assim, se você leva o A06 5G neste momento, eu entendo que você sai ganhando sim. A relação custo-benefício ainda é interessante. É um smartphone que pode muito bem atender aquele público com necessidades mais básicas, aquele usuário que quer ter um segundo telefone para alguma necessidade mais pontual ou para ter o celular do Pix. Se bem que no caso do celular do Pix, dependendo do orçamento que você tem, dá para pagar um pouco a menos. Mas, por outro lado, leve em consideração que os aplicativos bancários são pesados em alguns casos. Consome muita memória, consome muito espaço de armazenamento. Então, já parte para um modelo que tem internet da atual geração, quinta geração, que significa uma conexão mais rápida. Tem espaço de armazenamento de software só para você deixar os aplicativos do seu banco. Vai entregar um bom desempenho para suas tarefas mais básicas e que vai aguentar bem na utilização diária e na sua rotina durante pelo menos 5 anos, o que ajuda a, como que eu vou dizer, a pagar a relação custo-benefício do investimento que você fez no dispositivo. Pode parecer que não, mas vai valer a pena para muita gente começar a comprar os dispositivos lançados no ano passado, ainda mais com toda a complexidade do cenário da tecnologia que vai se abrir
ao longo de 2026. E se você achou que esse vídeo foi útil para você, aproveita e dá uma olhada nos links na descrição do vídeo, pois tem um artigo no meu blog pessoal falando sobre o A06 5G e você também pode ajudar a manter esse canal comprando o dispositivo através dos links e também do QR Code que apareceu ao longo do vídeo. Quem sabe você pode ajudar a manter essa iniciativa como independente. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.